Fala pessoal, Bruno Passos aqui de volta e dessa vez eu trouxe o Igor do Spoilers Quase Liberados pra gente falar do filme favorito dele, que é Conta Comigo. Eu gosto desse bloco aqui no canal, que eu trago gente pra ter um papo solto sobre por que esse filme é tão marcante pra essa pessoa. Mas antes da gente entrar pra falar desse clássico maravilhoso dos anos 80, Igor, se apresenta pro pessoal onde eles podem conhecer você, o que eles encontram nas suas redes sociais. Tudo bem, galera? Eu sou o Igor, então, como o Bruno falou. Obrigado pelo convite, Bruno, para vir aqui falar sobre o Conta Comigo. Meu filme preferido, então mexe bastante comigo. Ele é especial aqui para mim. Vocês podem me encontrar no Instagram, onde eu tenho uma página em que eu coloco críticas, faço recomendações de filmes, @spoilers quase liberados. E aí, periodicamente, eu coloco algumas indicações para vocês, filme da Netflix, a Amazon, e também estou começando um podcast. Tem 2 edições já lançadas no Spotify, de mesmo nome, Spoilers Quase Liberados. E eu e o Bruno, a gente gravou o que vai ser o 3º episódio, filmes dos anos 80. Então convido vocês também a procurarem por lá. A gente fez uma sexta-feira bem temática de anos 80, né? A gente deu dica lá de 6 maravilhosos clássicos para você se divertir. Todos têm streaming. Quando você escutar lá, todos estão disponíveis em algum streaming, é só procurar. Inclusive, Conta Comigo também está disponível na HBO Go e para você alugar em várias das outras plataformas de VOD. Mas, então, Igor, geralmente quando eu pergunto para as pessoas qual é o filme favorito, a maioria fala de algum grande blockbuster como O Senhor dos Anéis ou Star Wars ou alguns da Marvel, que é sempre válido, porque são filmes muito bons, mas eu gosto quando vem uma coisa diferente assim. Então, antes da gente ficar falando de aspectos técnicos do filme, eu queria saber por que esse filme te marcou tanto, por que ele é o seu filme favorito. Eu acho que tem 2 motivos principais que o Conta Comigo me levaram a escolher ele como o melhor, como meu favorito. Talvez não seja o melhor filme já feito, mas é o que mais conversa comigo, que mais me impacta. Primeiro pelo fator nostalgia, de ter assistido na sessão da tarde, de trazer uma memória tão feliz do primeiro momento, da primeira vez que eu assisti. E aí fui muito impactado por algumas cenas marcantes que a gente vai falar e que até hoje essas cenas voltam para mim antes de eu ver o filme, antes de eu lembrar exatamente em que momento elas aconteceram do filme, eu já lembro de várias cenas. E também por causa do tema do filme. Ele, entre outras várias coisas, ele fala sobre amizade. Então é uma das coisas assim que mais me marca, uma das coisas mais importantes para mim, a amizade. E o filme trabalha isso de um jeito tão especial, tão assim simples, mas comovente, que para mim eu sempre acabo achando que é o filme sobre amizade. Eu lembro dele antes de pensar em Os Goonies ou alguns outros que também tocam no mesmo tema. Conta Comigo sempre vem antes. Eu concordo muito com você, é muito sobre amizade, é muito sobre o poder que uma amizade positiva tem sobre a sua formação, a sua saúde mental, porque esses 4 meninos, todos estão com uma vida ferrada de alguma forma. Todos vêm de algum problema que não consegue liberar. O principal, que é o Gordon, que é o Will Wheaton, o ator, ele perdeu o irmão mais velho dele faleceu. E revendo o filme, o irmão mais velho dele era o John Cusack, cara. Eu não lembrava dessa. John Cusack, Pois é. E o irmão dele era quase uma figura heróica que ele tinha. Os pais botavam muita fé nele porque ele era atleta, ele era esperto, ele era bondoso. Tipo, a família tinha muita fé nele e desmoronou a estrutura familiar perder esse filho. Me parece que os pais dele estão muito de luto ainda nisso e estão negligenciando o garoto. Pelo menos foi a minha interpretação, porque o filme não fala que é só porque eles estão de luto. Eu conversei com umas pessoas que falaram, eu acho que os pais dele eram só meio escrotinhos e largavam ele de lado. Não sei se é isso. Eu acho que os pais dele estavam só tentando lidar com uma perda que é uma dor que eu não consigo conceber, porque eu não tenho filhos, mas ouvindo de pais, é uma dor que não tem como superar um negócio desse. Não é uma coisa que sai de você nunca. Não sai rapidamente, né? É um processo que varia para cada pessoa, pode durar mais, dependendo de como aconteceu, de como é a própria família. Então é uma questão muito difícil, muito complexa para ser resolvida assim rapidamente. E isso reflete num sonho que o próprio Gordy tem, em que no sonho dele, o pai dele fala para ele, era melhor que você tivesse morrido, alguma coisa assim. Que eu acho que é uma representação de como ele se sente. Ele se sente que ele não é o suficiente para os pais naquele momento. Ele se sente muito abandonado.
E aí você vai para os outros problemas que a gente entra já. Eu só queria trazer um pouquinho da história da origem do filme, porque ele é baseado num conto do Stephen King. O nome do conto é The Body, eu não sei se em português só traduziram O Corpo mesmo. É o corpo, tá o corpo. E foi publicado numa antologia de livros que chama 4 Estações. São 4 contos, cada um sobre uma estação do ano, digamos assim. E é um livro que rendeu 3 filmes, e 3 filmes bons do Stephen King, né? Rendeu esse aqui, o Conta Comigo, rendeu O Aprendiz, que eu acho muito bom. Ele não tem a fama que ele merece, eu acho um filme bem, bem legal. E Um Sonho de Liberdade, que é um clássico, e é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu li esse livro, eu não lembro do último conto, eu vou falar a verdade que eu não lembro do último conto, mas eu tenho uma vontade secreta de que alguém vai falar, vamos zerar esse livro logo e fazer um filme desse último conto. Inclusive, Bruno, eu tenho aqui atrás, não sei se vocês vão conseguir ver, não sei se nem tá aqui, ó. Aqui é 4 Estações, tá aqui. Olha aí. O último conto, ele não foi adaptado para o cinema até agora, que é uma história, assim, que nem teve, assim, tanta fama por causa das outras que você citou, que geraram Conta Comigo, Um Sonho de Liberdade, O Aprendiz, que é uma história sobre, assim, senhores idosos contando histórias meio fantásticas. Num clube, assim, de histórias, que eles se encontram para dividir histórias. E não foi adaptado ainda. E tem muita adaptação de Stephen King para o cinema, mas muita coisa, e tem muita coisa muito ruim, e tem muita coisa muito boa. Por causa da tendência do Stephen King de ajudar os primeiros cineastas, aqueles que estão fazendo o primeiro filme, vão fazer um curta, o Stephen King cobrava nada pela adaptação dos direitos autorais, cobrava $1. Isso eu acho fantástico da parte dele, e ele é um cara que fez a fama escrevendo sobre terror, mas quando pegava para fazer drama, mostrava uma sensibilidade que ainda pega as pessoas de surpresa, como em A Espera de um Milagre, Um Sonho de Liberdade, e nesse próprio Conta Comigo, porque isso não é um filme de terror. É meio que um road movie também, né? A gente estava falando antes da História Sem Fim, um road movie, a gente põe entre aspas, porque não é ninguém viajando de carro de uma cidade a outra. Mas é os meninos embarcando nessa jornada, porque um deles escuta o irmão mais velho comentar que eles encontraram o corpo de um garoto que tinha desaparecido, e os mais velhos não queriam revelar onde estava o corpo, porque senão a polícia podia investigar o que eles estavam fazendo lá e descobrir que eles tinham roubado um carro. Mas aí ele vai, conta para esse grupo de amigos, eles falam, caraca, meu irmão, a gente vai aparecer no jornal, a gente vai ser herói da cidade, bora nessa. E eles embarcam nessa jornada. E como todo bom road movie, o que interessa é a jornada, não é o destino final, não é encontrar o corpo, é o que eles passam e as conexões mais a fundo que eles desenvolvem durante essa jornada. É como eles são no início dela, como são os 4 amigos, e como eles vão se tornar depois. Que o Stephen King sabe trabalhar tão bem e que o filme captou isso. Ele, muitas vezes, ele traz diálogos exatamente iguais aos do livro. Ele pega, assim, descrições muito próximas ao que o Stephen King escreveu. Então, é uma adaptação, assim, que consegue colocar a sua marca, mas, ao mesmo tempo, é fiel. O que parece ser tão complicado, quanto mais fiel, mais você perde, assim, em termos de cinema. Se você se distancia um pouco mais, você cria a sua própria visão sobre aquela obra. Conta Comigo, a gente consegue entrar ali no equilíbrio entre essas duas possibilidades e sair esse clássico tão maravilhoso. Eu concordo plenamente. Ele não descaracteriza nada da obra original, mas sim ele traz elementos da linguagem da sétima arte para contar essa história. E aí tem essa obra nova que é maravilhosa. Revendo esse filme também, vi semana passada de novo. A gente comentou lá no podcast, no seu podcast, no episódio que a gente gravou, de alguns filmes que todo garoto tem que ver. Esse é essencial, todo garoto tem que ver. Garoto para adolescente, ali seus 11, 12 anos, tem que ver esse filme. Esse filme é muito marcante para essa idade. Se possível, de preferência, na mesma idade dos personagens. Exato. E aí, vai no negócio que a gente estava falando, eu comentei aqui do Gordy e da vida complicada que ele estava tendo. Os outros 3 também vêm de algum trauma. Você tem o Ted. O Ted é o que o pai queimou a orelha. Queimou a orelha dele. E quando você escuta isso, fala, nossa, ele vem de um lar abusivo. E sim, vem de um lar abusivo, mas o filme consegue contar o background da história do Ted sem flashback, sem ele ser protagonista, sem ficar ele falando demais. Você consegue perceber que é mais do que isso. Ele fica tratando o pai como herói, que lutou na guerra, mas do jeito que ele conta a figura que ele tem do pai e as coisas que ele conta que já aconteceram, você vê que esse cara voltou da guerra fudido. Ele deve ter, como é que é o nome? Transtorno de estresse pós-traumático, uma coisa dessa, né? Esse cara voltou fudido e talvez beba demais, talvez se drogue, desconta coisa no filho. Esse cara voltou fudido. Então eu acho que o filme já tá passando uma ideia de saúde mental que eu não peguei quando eu era pirralho.
Mas aí ele já diz alguma coisa. E ele continua falando isso na relação positiva que esses meninos têm. E é tão legal como ele conta esse background do Ted, em relação à convivência que tem com o pai, como pode ter sido maltratado várias vezes. A gente sabe uma vez em que a Marta tá lá, né? Do filho. Mas, ao mesmo tempo, quebra um pouco o estereótipo que a gente podia pensar de apenas um lar abusivo em que o filho odeia o pai. Tem mais camadas aí, né? Tem essa coisa de idolatrar o pai. E, ao mesmo tempo, com isso, quebra o estereótipo da própria figura, que muitos filmes fazem, de ser, num grupo de amigos, ele é o doidinho. Enquanto o Gord é o nerd, que não interage muito bem com várias pessoas, o Ted poderia ser o doidinho, o cara maluco que ninguém leva a sério. Pois é, e eu acho que muito das atitudes do Ted são defesas psicológicas para ele não ter que lidar com esses fatos complicados da vida dele. Muito isso, muito isso. Com o pai, então, principalmente, essa dificuldade de amá-lo, mas também perceber que o pai tem esses problemas de saúde, esses problemas psicológicos e que afetam ele. O próprio ator que fez o Ted, o Corey Feldman, ele fala que o Ted foi quase um espelho da vida dele, porque ele não teve uma infância simples também. Não achei informações a fundo do que ele passava, mas ele disse que esse personagem foi meio catártico para ele poder botar um pouco disso para fora. Isso ajudou ele a lidar com muitas coisas. Ah, que legal. Nem sabia, assim, dessa relação entre o personagem e o ator. Provavelmente o filme, então, impacta em vários níveis, né? Não só na gente, mas também quem participou dele, né? E o outro que eu precisava falar, a gente tem o Vern, que é o Jerry O'Connell, o primeiro papel do Jerry O'Connell. São parênteses, o papel favorito do Jerry O'Connell pra mim é Joe e as Baratas, porque eu acho muito engraçado aquele filme. Eu imaginei que talvez você poderia falar isso, porque eu concordo. Porque eu gosto também. Assistam Joe e as Baratas. É nojentinho, mas é muito legal. Parênteses 2, as baratas cantando Toalha Fedida é uma cena icônica e merecia mais atenção. Vejam, só vejam. Só vejam. Mas o outro, digamos assim, protagonista do grupo é o Chris, que é o River Phoenix, que infelizmente faleceu com 23 anos de idade. Ele é meio que o líder do grupo, ele é o cara mais assertivo, ele é quase o bad boy do grupo. Você fica achando, ele é só um garoto meio revoltado com a coisa. E aí você começa a descobrir que ele, por ser filho de quem é, porque ele vem de uma família problemática e de má fama na cidade, todo mundo já assume que ele também é um merdinha, digamos assim. Ele já tá predisposto a não se dar bem na vida, a tomar atitudes erradas. E isso culmina na cena que ele se abre pro Gordy, que ele começa a contar a história que ele roubou o dinheiro de alguma coisa do leite. Ele roubou o dinheiro do leite. E ele fala, não, roubei mesmo, mas eu fui lá devolver, eu me arrependi. E a professora pegou esse dinheiro para ela e jogou a culpa nele. E todo mundo acreditou, porque ele era o filho dessa família. E o River Phoenix era muito bom. Com essa idade, ele conta aquela cena com uma dor tão grande, cara. Você sente por ele. E aqui eu acho que o filme traz a coisa da saúde mental, do poder da relação positiva de amizade, porque ele se abre pro Gordon nessa hora, ele chora. E isso era 1959, né, que esse filme se passa. Homem chorar não pode, absurdo. Homem não pode demonstrar sentimento, isso é fraqueza. E o amigo não rechaça ele, o amigo abraça ele, fala, entende, ele mostra empatia. Ele deixa o amigo se abrir, depois o Gordon se abre para ele. E isso inicia um processo de cura neles. Eles, dependendo um do outro, puderam crescer e virar pessoas adultas melhores. Tanto que o filme começa com o Gordy adulto, sendo um escritor que a turma inteira dele ali incentiva ele a ser. Assim, fundamental o que você falou sobre as caracterizações de cada um e como é que o filme vai quebrando isso até o momento em que a relação deles vai mudando, em que eles vão crescendo a partir da amizade, a partir dessa busca pelo menino morto atropelado pelo trem, que eles querem ficar famosos por terem encontrado o corpo do menino revelado para a cidade. Como é que os outros personagens também têm os seus estereótipos sendo quebrados. Então, o Chris o que seria o delinquente juvenil, mas ele se abre, ele demonstra emoções, ele demonstra sentir o peso de viver numa família que é mal vista pela sociedade, pela cidade onde eles vivem. E é assim, super interessante como tem essa demonstração de carinho entre os amigos, que para a época, e mesmo hoje em dia a gente ainda encontra isso, gente dizendo que é sinal de fraqueza, ou que os meninos homens não fazem isso, que é um abraço, que é chorar.
quando se sente triste, frustrado com alguma coisa. E a relação do Gord e do Chris, melhores amigos ali, é muito bonita também por trazer isso. Revela outras parcelas, outras facetas dos dois, né? Não é nem o nerd que não sabe, né, o que quer da vida e que vive à sombra do irmão famoso, do irmão bonitão que joga futebol americano, e nem o Chris, o delinquente juvenil, que já tá com a vida fracassada. São muito mais do que isso. E nisso o filme tem algo a dizer também sobre masculinidade tóxica, né? Que é o que a gente estava falando aqui, que não pode demonstrar sentimento. O homem não pode demonstrar afeição por outro. Se o homem demonstra afeição por outro, com certeza eles são gays, eles querem se pegar. A mentalidade da época é essa. Até hoje tem isso. Pensa em... Vamos lá, esse filme é de 86. Em 2001, 2002, 2003, a gente teve O Senhor dos Anéis. Quantas piadas não rolam até hoje em que Frodo e Sam são gays? E não, porque Deus me livre o homem ser carinhoso com o outro. Não pode, só é porque é romântico. A gente tem muito que avançar nisso ainda, como sociedade. E o Stephen King, escrevendo isso nos anos 80, já colocava isso, já mostrava que não tem nada a ver essa associação ou essa proibição de homens demonstrarem afeto, de demonstrarem as suas emoções. É uma história emocional que mostra a união entre esses 4 amigos. Então, faz mais do que sentido que exista essa proximidade, existe esse carinho entre todos eles. O tanto que esse filme mostra o poder da arte sobre a vida real, né? A arte nunca é só entretenimento, e eu defendo também, cultura pop, blockbuster, nunca é só entretenimento. Todos têm alguma coisa ali para ensinar, praticamente todos. A gente sempre extrai alguma coisa além do que aquela história está contando, assim, de uma forma mais imediata. Exato. Tem que encontrar o corpo do menino morto porque eles acham que vão ficar famosos. E o Verne leva o pente para eles aparecerem bem na televisão, com cabelo largo. Verdade, caraca, eu tava lembrando dessa, é verdade. Todos os outros se preocuparam com, mais ou menos, levar o dinheiro para comprar o lanche, para conseguir passar o tempo. O Verne foi o único que pensou no pente para sair bem na fita. Voltando a falar do poder das relações positivas de amizade entre eles, porque a gente descobre também que o Chris cresceu, virou advogado, virou um cara certo de respeito e teve o destino lá que teve, mas imagina se na hora que ele tenta se abrir com os amigos, se o Gordy rechaça ele, se o Gordy fala, você tá chorando, não, você é um merda. Imagina se ele rechaça, ele ia virar o Ace, o Kiefer Sutherland no filme. E o filme espelha isso muito bem. Você vê, o Ace é o bully total, né? Ele é o escroto que se vale de valentia, de imponência física, de violência pra ter o que quer. Ele só quer aterrorizar. Tanto que ele rouba o boné lá do menino, por quê? Porque sim. Porque ele precisa passar essa figura, porque ele não quer lidar com coisas. A cena que ele dirige o carro em frente a outro e ele não, em momento algum ele pisca, e se o cara não desvia, eles iam bater, pra mim me passa a ideia de que ele vive nessa de foda-se eu morrer, porque a minha vida é uma merda. A casa de onde ele vem é uma merda, então ele precisa agir dessa maneira para as pessoas não botarem o dedo na cara dele. Isso é tudo defesa psicológica. E para mim fica bem claro que as relações negativas que ele tem com os amigos, ele precisou ser esse líder mau, dominador, para não sofrer. E o Chris poderia muito bem virar ele se a relação entre eles fosse negativa também. E ao mesmo tempo ele tenta criar, assim, uma falsa imagem para os amigos, para os amigos mais velhos, né? Aquele grupo fica rival ali dos 4 protagonistas. É muito o lance do valentão que tem realmente uma vida merda, mas também se esconde para si, não quer enfrentar isso e não quer demonstrar para os outros. Então, para ali os colegas, ele é, assim, o foda perfeito e que vai liderar a gangue ali. O tamanho é muito do que ele quer passar para os outros. Pois é, e ele precisa manter essa figura de ser o foda para ninguém mexer com ele, para ele não sofrer. É muito humano isso tudo, no final das contas. O cara tá tentando não sofrer. Quem é que não tá tentando não sofrer? A gente vive a vida tentando ser feliz, tentando estar melhor com a vida, tentando não sofrer, tentando ser aceito. Então é muito fácil se conectar com vários deles, em vários aspectos. Alguns passam por essa tentativa de não sofrer ou diminuir o sofrimento sendo um babaca, ou aprofundando ainda mais os laços que tem com os amigos, como são os casos do Gord, do Chris, do Vern, do Ted. Os 4 meninos atuando juntos dá muito certo, cara. E isso, eu fui ler curiosidade do filme, é muito mérito do diretor, do Rob Reiner, que pegou os 4 antes e foi fazer jogos de teatro com eles, para eles interagirem, tudo negócio para criar camaradagem, para eles começarem a brincar uns com os outros e ficarem mais confortáveis para agir naturalmente, como tem que agir naturalmente. Eles têm que parecer moleques agindo como moleques, e brincando e se zoando
e pulando na poça, que leva numa cena que na época foi muito traumatizante. Isso funciona, é muito natural eles reagindo em tela. Quando eles estão brincando, ou quando eles estão tirando um sarro da cara um do outro, quando o Gordon vai contar a história que ele estava pensando do menino que vomita a torta. Bola de sebo. Oi? Bola de sebo. Bola de sebo, isso. Quando ele vai contar a história do bola de sebo, é muito bom, velho. É muita imaginação de criança aquilo, mas é um cara que pensa fora da caixa. Tá muito certo. E é legal quando o filme para, vamos ouvir a história que o Gord tem no Bola de Sebo, da vingança estapafúrdia do Bola de Sebo humilhado e que vai participar de um concurso para comer torta. E a vingança lá é nojenta. É mas nojenta. Pra ele, bem prazerosa do Bola de Sebo. E aí eles acham o máximo. E é um bom recurso, tipo, você parar um momento pra mostrar como o Gord consegue pensar em histórias fora da caixa ali pra eles. Se ele só senta e conta, a cena não ia ter o impacto do que realmente fazer a cena e mostrar acontecendo, porque é muito maluco aquilo tudo. Isso eu acho um acerto bom do Rob Reiner também, de decidir fazer assim. E assim a gente compra que eles são amigos mesmo, que essas brincadeiras que eles têm não são forçadas ou não estão ali só para criar um momento de humor, mas serve para a gente realmente comprar a amizade entre eles, sentir que eles já passaram por muito mais coisas juntas, que essa é uma das aventuras, é um dos momentos que eles já dividiram, e de vários outros. Exato. O filme começa assim, né? O filme começa na casa da árvore, em que eles estão jogando cartas, o Gord está conversando, está lendo uma revista, e aí vem o Vern para contar do que ele ouviu do irmão mais velho. E espelha também quanto que eles se apoiam, principalmente o Chris tem uma hora que ele conversa sério com o Gordon e fala, não, você vai atrás de ser escritor sim, porque você é bom, você tem capacidade e você vai sair dessa vida de merda, você não vai ficar aqui nessa cidadezinha. E o Gordon fala, mas eu quero ficar com vocês. Ele fala, cara, não, a gente não pode ser uma âncora pra você. E o moleque já ter essa noção é muito bonito, cara. Essa cena é maravilhosa. É uma das cenas mais, assim, ela é emocionante porque tem esse discurso, essa conversa entre os dois, em que o Chris coloca o Gord pra cima. O Gord tá duvidando dele mesmo, se ele pode ser um escritor, se ele pode trabalhar com isso, usar o talento que ele tem, mesmo que os pais não deem força. Mas aí o Gord querendo ficar com os amigos, querendo ficar próximo, não se afastar, porque tem todo um lance também dos outros três irem para colégios técnicos e o Gord poder fazer faculdade, porque seria o mais inteligente de todos. E aí o Chris fala, não, se você ficar com a gente, você vai ser só mais um espertinho com um monte de besteira na cabeça, um monte de tica na cabeça. E aí é sensacional que nesse momento, quando o Chris fala isso, ele tá andando um pouco mais afastado, tá lá mais atrás o Chris e o Gord. Isso. Você vai ser mais um espertinho com nada na cabeça. Corta, mostra Vern e Ted. Vern pergunta pro Ted, quem será que ganharia uma luta, o Super Mouse ou o Super-Homem? Ia ser o papo ali. Um monte de nada que tem na cabeça. Exato. Super engraçado. E faz parte das crianças, faz parte da vivência deles. Imaginar quem venceria, o Super-Homem ou o Super-Mouse. Pois é. É um desenho. Só que enquanto eles só ficavam nessa, porque eles tinham uma vida difícil. O Ted, como é que ele vai pensar em tocar a vida no futuro quando ele tem que lidar com o problema que ele tem em casa? Mas o Gord tinha essa capacidade de poder seguir um talento para sair dessa vida, para melhorar. E o Chris já conseguia enxergar isso. E como é que isso tudo é preenchido por esses momentos tão delicados entre eles, em que a gente vê o companheirismo, em que a gente vê a inocência daquela idade, as brincadeiras que eles fazem. Então o filme, eu acho que ele consegue balancear muito bem esses momentos mais sérios, em que eles estão pensando no futuro, em que eles estão vendo como é a relação entre eles, e ao mesmo tempo tem as brincadeiras. Tem um momento de zoar a mãe um do outro e criar apelidos os mais vergonhosos para a mãe um do outro, ou para essas conversas, assim, jogar a conversa fora, perguntando o que diabos é o Pateta? E é o Pateta, que é a grande questão. É maravilhoso. É a grande questão para eles responderem. O que é o Pateta? É um cachorro? Não, mas não é um cachorro, ele fala. É o dilema da vida deles. É muito diálogo bom, né, velho? Eles acertaram o tom de molecada. Sim. Mesmo quando eles estão falando sério, ou quando eles estão discutindo o que é o Pateta, o tom é muito certinho o filme inteiro. E com os quatro interagindo bem, flui que é uma beleza. É um filme que você não sente o tempo passar. Você vai na jornada com eles e você muda junto com eles. A cena do trem me dá um nervoso até hoje. Tipo, eu sei que hoje adulto, com certeza não tinha um trem ali colado perto deles, mas até hoje eu fico, meu irmão,
me dá um nervoso. Sobre cenas marcantes, tem essa do trem, que é assim, sensacional. Mesmo o efeito visual do trem já tendo ficado datado, dá pra ver que tem um fundo verde ali. Mesmo assim, é tão bem construída, porque mostra também como eles são. O Verne ali com medo de andar naquela altura, o Gord mais afastado, mais cabisbaixo, introspectivo na dele, o Ted e o Chris na frente. E aí depois, quando vem o trem, e eles estão no trilho, achando que o trem já tinha passado, que era seguro passar por aquela área para cortar caminho, vem o trem, é aquele desespero de criança. É uma aventura simples, mas que para eles ganha assim, uma dimensão épica, fugir do trem. O Ted, um pouco antes, já tinha tentado desviar do trem no último momento. E o Chris puxa ele. Você é maluco? Vai ser atropelado! Então já tem uma coisa assim de desafio, de uma brincadeira, de uma aventura, que a cena, assim, acho que ela representa isso muito bem. A cena marcante que você falou e que eu vou admitir, até hoje pra mim é uma das cenas mais assustadoras do cinema. Desbanca, assim, qualquer filme de terror, é a famigerada cena da sanguessuga. A cena da sanguessuga para os meninos vão entender qual o medo que vem da cena da sanguessuga. E diz muito sobre aquela idade, que é muita idade da descoberta, você está descobrindo seu corpo, está descobrindo sensações. Então você tem muito mais medo do que pode acontecer e você não tem ideia do perigo que pode ser uma sanguessuga, porque não é tão perigo assim. Não é uma coisa tão séria assim, mas a gente, como espectador, vê a mão ensanguentada saindo da cueca, você quer desmaiar junto com o Gord. É tipo você ler aquelas notícias daquele peixe que entra na uretra. É agoniante. É um medo, assim, que a gente, assim, exagera. Nem é assim, como você falou, a sanguessuga nem é o perigo maior da vida. Mas uma sanguessuga na cueca não pode. Aquilo ali já passou de todos os limites. Não pode. E eu acho, Bruno, que além do que a gente está falando sobre essa relação entre amigos, o filme também proporciona outras coisas que eu fui reparando depois que eu fui assistindo ao filme em outros momentos da vida. Eu tenho a tradição de ver o Conta Comigo pelo menos uma vez por ano. Então, todo ano eu reservo ali um dia para assistir. E no início, nas primeiras vezes que eu assistia, mais novo, me pegava muito essa coisa do companheirismo entre os amigos, essa relação tão bonita entre eles, a amizade, da brincadeira, mas também com alguns momentos mais sérios sobre a vida no geral. E aí depois eu fui percebendo que o filme também fala um pouco sobre o fim das coisas, sobre como aqueles amigos, à medida que eles foram envelhecendo, cada um foi seguindo o próprio caminho. Na verdade, eu começo a me emocionar na primeira cena, com o Gord mais velho lembrando. Ali, na primeira cena, eu já tô chorando. É uma primeira cena que tem muito mais impacto, porque você já sabe a história. Aí você sabe que ele tá ali adulto, naquela situação, narrando tudo, já vem com um peso muito grande. É um filme que a experiência de rever sempre é válida, sempre traz algo novo. E aí eu vou chorar também no momento em que eles voltam para a cidade, depois de terem encontrado o corpo, mas não vou dizer o que eles fizeram, né? Como é que eles lidaram com isso. E aí eles voltam, cada um vai para sua casa e já tem a narração do Gord dizendo o destino que cada um teve. O Verne, o Ted, como eles foram arrumar emprego, como eles formaram a própria família. E antes de falar sobre o futuro deles, o Gord fala que o Verne e o Ted, logo alguns dias depois, eles se tornaram outras pessoas que a gente esbarra pelo corredor. Então não teve mais o mesmo vínculo como teve antes. Então, no fim das contas, encontrar o corpo do menino morto foi a última aventura deles. E a gente não se dá conta disso. Assim como a gente, em qualquer momento, com qualquer pessoa, a gente brincou com os nossos amigos pela última vez, sem saber que seria a última vez. Exato. E duas coisas disso. Uma vez eu vi um post na internet que eu fiquei pensando nesse sentimento. Falou, um dia sua mãe te pegou no colo, te colocou no chão e nunca mais. Sim. Você nunca parou pra pensar em uma coisa e fala, nossa, velho. E o filme é sobre essa sensação, você tá certíssimo, eu concordo totalmente com você. E essa cena final é linguagem cinematográfica muito simples, mas é muito certeira, saca? Eles vêm juntos saindo da aventura e aí cada um vai pro seu canto. Já ilustra tudo, cada um segue seu caminho, vai andando e a câmera fica lá pra ver andando e cada um vai andando, já mostrando um pouco da sua personalidade, o Verne sai, pega a moedinha, tudo isso já conta alguma coisa. É um final muito simples, mas é muito certeiro. O cara sabia o que tava fazendo. Mais pra frente ele vai contar o que aconteceu com o Chris. Teve até um contato um pouco maior com o Chris. Isso. Mas aí eles envelheceram e inevitavelmente cada um seguiu o próprio caminho. E aí o Chris tem um destino trágico.
que é o que, né, reacende as memórias. Saber a notícia do que aconteceu com o Chris faz ele relembrar. E, assim, o que definitivamente ali... Porra, se você não chorou até agora, vai chorar agora. Que é a última cena, o Gord mais velho escrevendo no computador e se perguntando o lance dos amigos. Quando ele fala lá, alguém por acaso consegue ter amigos mais verdadeiros do que você tem 12 anos de idade? Não é porque você não vai ter amizades verdadeiras depois, mas é aquilo que a gente até conversou no episódio do seu podcast, de amigos nessa idade é quando você está totalmente abraçando a fantasia. Você está totalmente abraçando um lado ingênuo ainda, ao mesmo tempo que você já está começando a entrar na adolescência e já está começando a tomar porrada da vida, porque a adolescência não é fácil para ninguém. Então você ter amigos nessa transição conta muito. E aí vem, eu acho que espelha no que você falou, é sobre No fim das coisas. adolescência para a vida adulta, é essa transição do fim das coisas em que você tem que largar a inocência da infância para encarar a realidade do que é o mundo que a gente vive. Quem tem esse privilégio de ter uma infância feliz e tranquila acha que o mundo é preto e branco, é simples, tudo se resolve fácil. E a gente começa aos poucos a tomar umas porradas, principalmente durante a adolescência, que leva a gente a perceber que a gente tem que endurecer para conseguir tocar a vida. A gente não pode ficar naquela ingenuidade, inocência de achar que tudo vai ser lindo, porque a vida vai dar porrada atrás de porrada. E é o fim desse ciclo. É tipo o fim do seu ciclo de amadurecimento, o ciclo que você teve que passar como pessoa para se tornar um adulto. E eu não acho isso necessariamente triste, eu acho uma homenagem. Tipo, é necessário ao ser humano passar por isso. E o filme homenageia isso na gente. E isso eu acho muito bonito. É interessante que você falou, que eu estava pensando nisso nas várias vezes que eu assisti ao filme, e em alguns momentos ele me parecia muito triste, porque é o lance de muita nostalgia, de você ter tido a honra, o privilégio de ter essas amizades assim. Em alguns momentos elas vão, né, seguir por outros caminhos e você não tem o mesmo contato. A ideia, assim, desejo era manter aqueles amigos sempre por perto. E não dá, muitas vezes. Então, no início, quando eu assistia, né, o filme, teve um momento da minha vida que ele me marcava mais, assim, por esse lado triste. De ter a vontade de manter os amigos por perto e não conseguir. Mas aí, de uns tempos pra cá, eu vendo de novo, pensando mais sobre o filme, eu me peguei pensando, não precisa ser necessariamente triste, porque você, de qualquer forma, vai ter uma lembrança muito feliz. E você vai ter vivido um período da vida muito feliz. E esse período, essas lembranças felizes vão sempre te ajudar na vida adulta, que é mais difícil. O valor dessa aventura, dessa amizade, por mais que cada um tenha seguido seu canto, o valor que você teve dessa conexão, dessa amizade ali, ele é valioso para sempre. Ele vai te ajudar para sempre. Isso é lindo, isso é lindo. Eu acho que eu encontrei a frase que você queria falar. Eu até anotei, na verdade, para poder falar aqui. No final, quando o Gord está escrevendo mais velho a história no computador, aí o trecho começa ele falando um pouco do Chris, que é super emocionante. Embora eu já não o visse há mais de 10 anos, sei que terei saudades dele para sempre. Eu nunca mais tive amigos como os que tive quando tinha 12 anos. Aí dá uma pausa assim, meu Deus, e alguém tem. Pode terminar o filme. É assim que se fecha o filme. Já disse tudo. Nossa senhora. Esse é o tipo do final que quando aparece isso, fica preto, sobe os créditos e você fica lá um pouco. Sabe? No cinema, quando você tem um filme desse assim, não é aquele filme que acaba entre os créditos, já levanta e vai embora. É o filme que você fica lá. É o filme que te pega, que você precisa de um tempo para assentar as coisas, para respirar de novo, para voltar. É um filme que conversa muito com qualquer ser humano. Seja no nível simples de, durante a vida, a gente perdeu amizades porque cada um seguiu o seu caminho e a vida, paciência, não teve briga, não teve nada, mas cada um seguiu sua vida. Seja por isso tudo que todo mundo teve que passar em aprender a encarar desafios. Tanto que o Gord encara o Ace no final. Ele aproveita da situação ali, digamos assim, para conseguir encarar o Ace. E aquilo é importante, aquilo é um elemento da jornada muito importante, do Gord saber mais se impor e não ficar muito no para baixo dele. É um momento que define que ele não teria feito se não fosse o Chris encorajando ele antes, ou os amigos tendo uma relação positiva com eles. E ali é um momento chave que marca que sim, ele vai seguir a vida dele, ele vai seguir a escrita e conseguiu ser escritor no final das contas. É o divisor de águas dele. Exato. E que um pouco antes dele enfrentar, tem a cena em que ele se abre de novo, chora pro Chris, lamentando porque o irmão teve que morrer. E aquela jornada para encontrar o corpo do menino morto também é uma jornada em que ele está enfrentando, aceitando a perda do irmão. E na hora que ele vê o corpo,
é que cai a ficha. Nossa, meu irmão morreu. Porque o irmão dele era ótimo. Não é só questão de que, meu irmão morreu, meus pais não me dão atenção por causa disso. Não, o irmão dele era o cara que incentivava ele também. Quando mostra um flashback, tá ele e o irmão jantando com os pais, e o pai lá falando, você foi muito bem nos esportes, tananã, e o irmão tá falando, mas você viu a história que o Gord escreveu? O cara não te para pra pensar nisso, tá me fazendo me mancar disso tudo agora. O quanto que ele faz isso? Vai liberando Aí, isso. Pois é, vai batendo papo, o filme vai mostrando camada que eu não tinha percebido ainda. É óbvio, tá nem na minha cara. Mas olha só, a ficha caiu disso. E quando a ficha caiu, por ele ter o apoio dos amigos, ele segue em frente. Mas outro filme que tá falando com a juventude sobre a vida. E falar sobre a vida é falar sobre morte, falar sobre perda, porque é parte da vida. Por mais que a gente não consiga lidar muito bem com isso, a gente vai aprender em algum momento. Em algum momento a gente vai descarregar, a gente vai liberar as dores, mas a gente vai também crescer a partir dela. Exato. Não é sobre não sentir as dores, é sobre saber lidar com elas. Conta Comigo é maravilhoso. Maravilhoso. Um coraçãozinho pro Conta Comigo. Igor, muito obrigado por aceitar o convite de vir aqui pra gente falar de Conta Comigo. Adoro conversar com pessoas sobre os filmes que elas tanto gostam. E sempre rende papo que a gente vai revelando camadas assim que a gente não conhecia. E é sempre um papo gostoso. E conversar de filme é comigo mesmo. Todas as redes sociais do Igor estão aqui na descrição. Confira a gente lá no Spotify. Spoilers Quase Liberados. No Instagram também, Spoilers Quase Liberados. Pelo Instagram e pelo Spotify vocês conseguem várias coisas mais de filme que eu vou lançando aí regularmente. De novo, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Acompanhe a gente no Spoilers Quase Liberados, Spotify. E para você continuar dando passos nerds e a gente conversar mais sobre filme, não deixe de se inscrever aqui.